ler todo, tá? Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir aqui com a nossa meditação do livro A Ordem de Deus, de Bruce Anstey, e a gente vai entrar nesse tópico aí, que é organizações para-eclesiásticas, uma ajuda ou um obstáculo ao evangelho. Diz assim: o senhor William MacDonald disse: nos últimos anos, tem havido uma explosão organizacional da cristandade de tais proporções que deixa qualquer um perplexo. Toda vez que um crente encontra uma nova ideia para promover a causa de Cristo, ele forma um novo conselho, corporação ou instituição. Um resultado é que mestres e pregadores capazes foram afastados de seus ministérios primários para se tornarem administradores. Se todos os administradores desses conselhos missionários estivessem servindo no campo missionário, isso reduziria bastante a necessidade de pessoas nesses campos. Outro resultado da proliferação de organizações é que são necessárias vastas somas de dinheiro para despesas gerais e, portanto, essas quantias são desviadas da pregação do Evangelho. A maior parte das ofertas dadas a muitas organizações cristãs é dedicada para as despesas de manutenção da organização, e não ao objetivo principal para o qual as organizações foram formadas. Como isso é verdade? Conversamos com alguém que estava numa posição elevada em uma das maiores organizações do mundo que reunia fundos de igrejas para enviar aos campos missionários estrangeiros. Quando ele deixou a organização, ele disse: a maioria das pessoas não sabe disso, mas apenas 9% do dinheiro realmente chegam ao campo missionário. O resto é usado em salários administrativos e despesas gerais. A gente pode começar do título com esse termo aí, para-eclesiástico. O que é que significa, hein? Tem uma definição aqui no Google que dá para a gente ter um caminho, que é o conjunto para-eclesiástico, é o conjunto de atividades desempenhadas para garantir o mantimento e crescimento da comunidade cristã. Então, aqui é no sentido de como foi abordado aí no texto pelo irmão, né, citando o irmão MacDonald, sobre essas atividades a qual são, a qual são necessários gastos, né? Aí é financeiramente falando. E também a gente pode incluir todo o sistema em si ou atividades que tem relação a um sistema religioso, especificamente aí envolvendo a cristandade. Aí, ó, esse ponto aí, ó. Sobe mais um pouquinho, Dal, por favor. Aí, toda vez que um crente encontra uma nova ideia para promover a causa de Cristo, ele forma um novo conselho, corporação ou instituição. E é isso que a gente encontra muito, né, na cristandade, para nossa vergonha, que é todo esse sistema que é realmente semelhante a uma empresa privada mesmo, onde tem toda uma organização, conselhos, aí por isso é necessário ter cargos, então é colocado cada tipo de nome de cargos que tem a ver até com empresas, como o presidente, o vice-presidente e por aí vai. Porque quando você cria um- um- uma, uma instituição, é necessário toda uma organização, e aí é por isso que é necessário também dar nomes a esses cargos. Só que o que a gente vem aprendendo é o perigo que é misturar essas coisas com aquilo que Deus nos ordenou. Tanto é que o nome do livro é justamente esse, né? A ordem de Deus. O que é que Deus ordenou com relação à adoração
a sua pessoa, ao Senhor Jesus Cristo, como deve ser e como deve ser o seu funcionamento. Então, é por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, principalmente, para que a gente possa saber como Deus quer que funcione, como é que funciona toda essa questão de adoração, para que a gente não misture a palavra de Deus com coisas do mundo ou com nossos pensamentos próprios de como poderia ser melhor a organização, sendo que a gente não tem que buscar o que, que a gente acha melhor, mas o que é que Deus diz como deve ser. E aí esse é o principal parâmetro que nós devemos ter para a gente poder julgar aquilo que é correto, aquilo que não é correto na perspectiva de Deus. O texto aí fala de uma questão, né, que é falado de onde vai o dinheiro, que muito do que é arrecadado nem é investido para a atividade do evangelho. Mas é lembrar, irmão, que não é por causa desse fator que faz a forma disso ser errado. Mesmo se o dinheiro fosse realmente investido para o evangelho ser divulgado, e mesmo que muitas pessoas possam crer no evangelho com base nesse sistema, isso não é um veredito para dizer que isso, então, é algo enviado de Deus ou que Deus concorda com isso. A gente não tem que também ficar focado nos fatores externos, se aquilo está dando certo, se não está dando certo, porque a gente vai estar julgando o que é verdadeiro ou falso de acordo com o que a gente está vendo de resultado. Mas esse não deve ser o nosso parâmetro nas coisas de Deus. Mas a gente vê de acordo com aquilo que Deus falou em Sua palavra de como deve ser. Porque a gente lembrar de que Satanás hoje ele trabalha como um anjo de luz, né? Ele é um ser espiritual, então ele sabe enganar muito com coisas bonitas e coisas que aos nossos olhos está dando um bom resultado. E a gente pode cair nessa cilada se a gente achar que aquilo que é verdade é porque é aquilo que está dando um bom resultado. Mas esse não deve ser também, esse não deve ser o nosso parâmetro nas coisas que envolvem as verdades de Deus. Então já posso passar para outro tema, né? Eu estou um pouco na dúvida aqui se eu. Deixa eu ver aqui. Se eu jogo aqui para a seta da direita ou da esquerda, alguém sabe dizer? Essa da esquerda. Essa é a esquerda. Então tá aqui. Michel, pode continuar se quiser. Calma aí, mano. Vai ficar contigo? Bota. Oi, pera aí, um momentinho, irmãos. Vou ler aqui. Agora a gente vai ler o tópico que é resumo dos principais erros do sistema eclesiástico. Nas páginas anteriores, mostramos conclusivamente que o conceito de sistema clerical, com o seu assim chamado pastor, o ministro, estabelecido sobre
uma congregação de cristãos para liderá-los na adoração e no ministério não tem base na Escritura. E não apenas isso, mas é contrário ao ensino do Novo Testamento. Os pontos a seguir são um breve resumo dos princípios que abordamos nas páginas anteriores, que mostram por que o sistema clerical não está de acordo com a palavra de Deus. Primeiro ponto: não é dado ao Espírito de Deus o seu lugar apropriado em presidir a Assembleia. Visto que ele está presente para dirigir e regular os procedimentos, a criação de um clérigo naquele lugar praticamente desloca o espírito e interfere em sua liderança. E aí a gente tem as referências: Filipenses 3:3, 1 Coríntios 12:11. Vamos ver, dar os dois versículos aí desse ponto? Se algum irmão quiser ler os versículos, fica à vontade. É só o 3 aí, Michel? Isso, irmão. Vamos lá. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Mas um e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, esse é o primeiro fator que é citado aqui. Então, o segundo ponto é: como resultado de não ser dado ao Espírito o seu lugar para liderar a Assembleia como ele quiser, o sacerdócio de todos os crentes é impedido na prática. E aí a gente tem aí essas referências. A gente pode ver duas dessas referências aí. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É, e nos fez reis sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu vou colocar só mais uma referência que só tem essa mesmo. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais
da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Pronto. Ô, Dal, sobe lá novamente para a gente poder relembrar quais são esses fatores quando se cria um sistema, não é isso? Sobe mais um pouco lá. Aí. É dos princípios que abordamos nas páginas anteriores que mostram por que o sistema clerical não está de acordo com a palavra de Deus. Então, repetindo aqui, o primeiro ponto falo que não é dado ao Espírito de Deus o seu lugar apropriado em presidir a Assembleia. E a gente viu aquele versículo mesmo de 1 Coríntios 12, 11, que diz de que o Espírito distribui os dons, né, de acordo como ele quer. Então, então isso envolve a autoridade do Espírito Santo de poder manusear os cristãos da maneira como ele bem entender. Claro que com o devido lugar, né, da questão do homem e da mulher na casa de Deus, e, e também com essa. Aí chega o segundo ponto de como um resultado de não ser dado. Desce mais um pouco, Dal, por favor. O seu lugar para liderar a assembleia como ele quiser, o sacerdote de todos os crentes é impedido na prática. Por quê? O Espírito Santo ele pode utilizar qualquer irmão para que ele possa falar, né, aquilo que for devido numa reunião de assembleia. E quando se tem um sistema onde, por exemplo, é feito toda uma programação, ou se tem cargos que vão poder representar aqueles irmãos, ou até, enfim, preparar toda uma reunião, o Espírito de Deus ele não vai ter a liberdade de usar naquele momento, porque já vai estar tudo programado. Um exemplo. E também tem a questão de quando tem esses cargos, de certa forma, há uma diferenciação de posição, o que a gente sabe aqui, com os versículos que a gente viu, e tem mais também, de que todos nós que fomos remidos pelo sangue de Jesus Cristo, nós nos tornamos sacerdotes de Deus. Ou seja, todos nós temos direito de adorar a Deus, de louvar a Deus e de ter acesso ao trono da graça. Isso é uma coisa que isso foi devido à obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Tanto é que o Senhor Jesus ele é sumo sacerdote e todos nós somos sacerdotes. Então é incorreto falar que um irmão é mais sacerdote do que o outro, porque todos nós estamos nessa mesma posição. Então a gente vê como um problema ele vai levando a outros problemas, afetando outras partes da doutrina. Então, vendo já esses dois pontos, agora a gente pode ir para o terceiro, que diz assim: outro resultado de não ser dado ao Espírito o seu lugar para liderar a Assembleia é que o livre exercício de dons na Assembleia é proibido por arbitrariamente limitar o ministério a uma pessoa. E aí a gente dá esse exemplo assim chamado pastor, que tem um direito oficial de fazê-lo. Então esse ponto aí que eu tinha dito já também anteriormente. O livre exercício de dons. Ninguém pode chegar para um outro e falar assim, você não vai falar agora, ou a gente vai cantar tal hino agora e o outro que escolheu não vai poder, porque isso é desfazer dessa liberdade que temos no espírito no espírito, né, a gente poder falar, pedir um hino ou qualquer outro ministério. Em 1 Coríntios 14, 26, a partir do 26. Pode ler, irmão Elton, por favor. Beleza. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tenha doutrina, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas, se outro estiver
assentado, mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, aí nessa passagem, a gente vê um ponto. Volta lá, Dal, por favor, na passagem, no início, a partir do 24. Acho que é o 24. Aí, que farei, pois, irmãos? No 26 mesmo. Ó, quando fala, que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós. Esse é o ponto, tá vendo? Cada um de vocês tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então fala aqui que tem esses ministérios aí, né? Um vai falar a palavra, o outro pode fazer outras atividades aí, só que a gente percebe o seguinte, não se limita qual dos irmãos que podem falar, qual dos irmãos que podem escolher o hino, pode escolher, no caso, o salmo aí, né, que tem esse termo. Então mostra que tudo tem que haver, primeiramente, a edificação, tem que ser no espírito e não na carne, mas não há uma especificação, por exemplo, aquele irmão que tem mais conhecimento da palavra, que fale alguma coisa da palavra, aquele que tem uma voz afinada para cantar, que escolhe um hino. Então, assim, não há especificações de quem pode fazer, mas tudo tem que ser feito com edificação e qualquer um dos irmãos podem ter o livre exercício, a liberdade de poder fazer aquilo que ele quer fazer no espírito, né? Ou cantar, ou escolher o hino, ou falar a palavra de Deus, ou ministrar alguma coisa envolvendo a palavra, mas não há uma limitação e não há uma pessoa na Assembleia que vai proibir o outro irmão de não poder fazer. Porque o clericalismo ele vai muito nessa parte, né, de ter o controle sobre os irmãos. E a única pessoa que pode ter o controle é o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Um momentinho. Agora a gente vai aqui para o quarto ponto, que existe pouco ou nenhum recurso para verificar e equilibrar o ensino. Onde há um ou dois homens responsáveis pelo ensino em uma assembleia local, como é o caso do assim chamado pastor ou ministro, existe o perigo existe o perigo de interpretações unilaterais, se não do próprio erro doutrinal. Por outro lado, onde o Espírito Santo tem liberdade para falar por meio dos vários dons da Assembleia, más facetas da verdade são trazidas à luz. E também há uma maior imunidade ao erro quando todos os santos comparam cuidadosamente o que é dito com a Escritura. E a gente pode, naquele versículo, nessa mesma passagem que o irmão colocou, quando fala dos outros julguem. É. Você quer ler só o 29 aí, Michel? Como é que é? O todo. Eu creio que o foco mesmo é o 29 mesmo. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Justamente, porque ele está falando de como os outros irmãos que vão ficar calados ouvindo aquele que está falando, porque tudo tem que ser em ordem e decência. Aquele que está ouvindo, ele está fazendo uma atividade também.
que é escutando o que o outro está dizendo, e a gente pode pensar nessa situação que agora eu estou falando, os irmãos estão ouvindo, mas é estar atento ao que aquele que está dizendo, se está de acordo com a palavra de Deus, se está sendo dito com as devidas referências, se não está dizendo nada fora da doutrina, para que, se por acaso houver algum erro, possa ter a correção. Então, quando todos nós, né, quando todos nós nos vemos numa mesma posição, nós vamos sentir essa liberdade de poder fazer essa atividade aqui que o próprio Senhor fala. Fala em dois ou três profetas e os outros julguem. É necessário julgar a doutrina o tempo todo. Então, quando se tem um sistema onde há aquelas pessoas com cargos clericais, que estão ali sob o controle daqueles outros irmãos, aqueles outros irmãos eles não vão ficar à vontade se por acaso for dito uma coisa fora da doutrina, né? Se eles tiverem um senso ali na hora de que algo está errado, ele não vai interromper aquela ministração e e repreender aquela pessoa que ela vê com uma posição maior do que a dela, por ela ter aquele cargo, né? Ou ter aquela função pública sobre ele e os outros irmãos. Então, esse é mais um ponto de como atrapalha quando há essa movimentação, né? Esse estilo eclesiástico. E também tem esse aspecto aí do dois ou três, né? No mesmo versículo fala em dois ou três profetas e os outros julguem. Eu tinha dito da questão da parte do julgar, mas é interessante também a gente perceber o dois ou três profetas falem. Ou seja, há uma pluralidade de participação dos irmãos sobre aquele assunto, não é só um só que fica falando. E também não é uma regra, e não tem uma regra específica de que apenas um irmão tem que falar e os outros apenas têm que ouvir, porque isso é uma forma também de ter essa pressão, né, daqueles irmãos que estão ouvindo, de não querer corrigir uma coisa que está fora de ordem. Então, é importante ter essa pluralidade, como o próprio texto fala aí, onde o Espírito Santo tem liberdade para falar por meio dos vários dons da Assembleia, mais facetas da verdade são trazidas à luz. Por quê? Os irmãos têm uma variedade de conhecimento, têm uma porção do conhecimento da palavra. Então, às vezes, aquilo que o irmão não sabe, o outro vai poder complementar. O irmão pode falar uma coisa e o outro irmão que conhece uma referência daquilo que o irmão está falando, ele pode trazer à luz e fortificar a ministração da doutrina. E assim, então, a edificação. Porque os irmãos, um irmão fala, o outro irmão ajuda, complementa também. Então, tudo isso aí vai fortalecendo e não fica uma coisa unilateral, né? Um irmão comandando, aos outros irmãos ali todos juntos para edificar no conhecimento de todos os irmãos. Pera aí, tira a chave aí. Então a gente vai aqui para o quinto ponto. Então bora relembrar para a gente não esquecer, porque já está indo para o quinto ponto. Qual é o primeiro ponto? Bora ver se a gente lembra. Para lembrar aqui os irmãos, a gente está vendo aqui os fatores de como isso atrapalha a questão de porque o sistema clerical não está de acordo com a palavra de Deus, o sistema clerical. E aí a gente pode pensar nas denominações, né, ou qualquer instituição em que uma pessoa ela cria para fazer reunião de adoração a Deus hoje
nesse tempo da graça, né, que a gente pode resumir hoje como a grande casa, como a própria palavra de Deus fala. Então a gente viu que o primeiro ponto é o Espírito ele não tem seu devido lugar, né, para poder usar os irmãos, porque vai ter um cargo dominando sobre os outros irmãos. Aí, por causa disso, a gente vai para o segundo ponto. Desce aí, Dal, por gentileza. Aí, por causa desse primeiro ponto, a gente já tem esse segundo aí, porque isso vai atrapalhar a questão, os irmãos que todos são sacerdotes de Deus, eles não vão poder usufruir do seu sacerdócio, justamente por causa desse controle de quem pode fazer o que não pode falar, o que não pode agir ali naquela reunião, por meio daquele sistema clerical. E também limitando o exercício do Espírito de Deus, né, a atividade dele de poder usar qualquer irmão para poder oferecer ação de graças, louvor, em nome de toda a Assembleia. E a gente tem agora, a gente vai lembrar agora o terceiro ponto, e também é tirado o lugar do Espírito Santo de liderar a Assembleia, e também o livre exercício de dons na Assembleia. Então a gente está percebendo que esses pontos aí, um vai levando ao outro, né? E aí isso vai causando problemas também na questão do ensino da doutrina, porque aí foi isso que a gente acabou de falar. Por causa dessa limitação devido aos cargos clericais no sistema, o ensino vai ficando unilateral e os irmãos não vão ter a liberdade de corrigir nem de aprimorar, né, por falta dessa pluralidade do ensino, de mais irmãos falando, e isso vai só piorando a situação na questão do ensino da doutrina. E aí agora a gente vai para o quinto ponto, que diz assim: o sistema religioso tende a promover uma apatia entre os membros da congregação. Uma vez que não permite liberdade para as pessoas contribuírem no ministério, frequentemente ocorre falta de exercício nas coisas divinas. Muitos têm a ideia de que não precisam se preocupar com o ministério, já que a organização eclesiástica a que pertencem estão pagando alguém, ou seja, o clérigo, para realizar esse serviço por eles. Consequentemente, o desenvolvimento do exercício e crescimento espirituais dos santos é impedido por esse arranjo. E a gente pode ver aí essas duas passagens aí. Vou ler aqui. Aí, tá bom, não. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? É, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus,
E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Esse quinto ponto, a gente pode pensar numa seguinte situação. Quando tem esse sistema clerical, onde cada um ele é formalmente, onde a pessoa ela está formalmente em uma atividade ou função, acontece que aqueles que ou não fazem parte de nenhuma função ou está em outro, quando há um problema, vamos supor, vamos supor que tem um irmão que está muito doente, está passando por um problema, e aí o irmão chega para o outro que faz parte de um sistema religioso, fala assim, vamos visitar aquele irmão lá, e aí o outro pode falar assim, não, vamos deixar com o irmão ciclano, porque ele que é o pastor, ele que visita, né, as ovelhas dele. Porque o outro irmão uma vez foi visitar o outro lá e esse pastor brigou, porque ele falou que tem que visitar para conversar é ele, não é a gente. Então aqui, irmãos, estou falando um exemplo prático para mostrar de como também o sistema clerical faz ter, como isso afeta até na vida prática cristã, na questão do ministério, do exercício dos dons. Porque, como a gente sabe, o exercício dos dons ele não é praticado apenas na reunião de assembleia, mas é no dia a dia daquela pessoa que tem um dom. Então, muitas vezes a pessoa pode ter o dom, mas não pode exercer isso no seu dia a dia, porque ele vai estar tomando o lugar de uma outra pessoa que está com aquele cargo que exerce essa atividade, esse ministério. Então, é preciso lembrar justamente isso, que todos nós, em primeiro lugar, somos sacerdotes de Deus, ou seja, temos o mesmo acesso, de muita graça, da gente ter acesso ao trono da graça, de adorar a Deus, todos nós nessa mesma posição, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele abriu esse caminho para nós, a Deus, né, de uma maneira privilegiada. E também todos nós temos dons. Cada um de nós tem dons que Deus nos deu, né? Como membros do corpo de Cristo, nós temos atividades diferenciadas, mas todas para edificar o corpo e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então, há essa liberdade para que cada um de nós realize um ministério. Tem aquele ministério que é público, tem aquele que é mais privado, mas não tem diferenciação no sentido de ocorrer a edificação do corpo e de glorificar o Senhor Jesus Cristo. Todos os dons têm a mesma importância, mas não é um dom. A gente sabe que com essa liberdade a gente tem que pedir permissão ao Senhor, saber o que é que o Senhor deseja que a gente faça, onde a gente quer, onde a gente pode realizar esse ministério, mas a gente não depende da assinatura de um irmão para aprovar aquilo, ou a gente ficar dependendo de uma outra pessoa, né, de nossos irmãos para fazer aquilo ou não. A nossa dependência é para o nosso Senhor, o Senhor da Seara. E o sistema clerical, ele faz com que a gente fique preso à escolha, à decisão, à orientação, ao conselho de uma pessoa que, posicionalmente, se essa pessoa for cristã de verdade, né, um verdadeiro, ela está numa mesma posição do outro irmão, né, de acordo com a verdade de Deus. Então não faz sentido ficar preso à vontade dele e não da do Senhor, né? Então, quando a gente pensa dessa maneira, a gente está agindo na carne, mesmo que muitos façam isso na ignorância, mas isso não é espiritual, porque de acordo com a verdade de Deus, nós temos essa liberdade do exercício de dons. Então, isso mostra para a gente como toda essa questão do sistema clerical atrapalha os irmãos, quer seja na reunião formal, naquele sistema, como também no seu dia a dia e no exercício, para o exercício dos seus dons na sua rotina.
É problema, hein, irmãos? E olha que são os principais problemas. Se fosse listar todos os problemas, a reunião seria só problemas. Ó, misericórdia. Ponto 6. O sistema provê para que pessoas se reúnam em torno de um orador habilidoso, e assim viola os princípios de Deus de cristãos estarem reunidos pelo Espírito para o nome do Senhor Jesus Cristo somente. Quero, quero dizer com isso que cada um de vós disse: sou de Paulo, eu de Apolos, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Isso tudo fica aqui. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Ou porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse sexto ponto, a gente pode também pegar esse exemplo aqui e também pensar em outros. Porque aqui, esse ponto está falando especificamente de uma pessoa que se reúne em torno de um orador habilidoso. Mas cada um de nós podemos ter uma afeição natural, alguma coisa assim que nos maravilha, mas é uma coisa da carne. E aí, inclusive, muitos de nós que já fomos de denominação, quando a gente foi para uma certa denominação, um certo sistema religioso, a gente foi pensando muitas vezes assim, eu vou para lá porque eu gosto disso, ou gosto da maneira como o chamado culto, eu gosto porque eu gosto como fulano prega, eu gosto como é o coral de lá, ou como é a organização de lá, que é diferente daquele outro que me incomoda. Então as pessoas têm muito isso. Eu não vou para aquele local porque daquele modo eu não gosto, e eu vou escolher aquele local porque eu me sinto bem ali, porque a maneira como ou a maneira como a pessoa fala, eu gosto, né? Então, esse sexto ponto é importante a gente perceber de que para a gente saber onde a gente se reúne, a gente tem que parar para perceber o que não é as minhas afeições que eu vou colocar a priori. Não é o que importa não é a minha afeição, onde eu acho melhor eu ir. É perguntar para o Senhor onde Ele está e saber de Deus onde Deus quer que eu e os outros cristãos se reúnam. Porque a gente viu os versículos aí que o irmão Elton falou, de que Cristo, ele não está dividido para que o cristão ele pense em fazer uma divisão. Ora, quando ele faz parte de um sistema religioso, ele vai perceber que tem vários sistemas religiosos também. E o que faz ele pensar que o sistema onde ele faz parte é aquele que é a única correta? Porque aquela onde eu estou é a única correta. E se eu tiver o senso de que o lugar onde eu estou, ele não é o único correto, então eu estou querendo afirmar que Cristo está dividido, porque todo lugar é correto. Então é uma coisa que se a gente for ver pela palavra de Deus, né, e a pessoa for lendo e meditando, né, de sinceridade no coração para com Deus, ele vai percebendo as contradições, né, e Deus ele vai guiando a pessoa para onde ele quer que ele vá realmente, né? Muitas vezes ele vai conhecer primeiro o erro
saber que ali não é o lugar certo, às vezes não vai ser de primeira que ele vai saber o lugar correto, mas é importante aquilo que Deus oferecer de porção, de luz, a gente vá andando nessa luz e aí ele vai entregando mais verdades para a gente. Mas a priori é isso, é a gente não se levar pelos nossos sentimentos, as nossas afeições, nas coisas que envolvem as coisas de Deus, mas é saber dele mesmo, o que que ele diz ser correto, o que que ele diz não ser correto. E aí assim a gente obedecendo na porção que ele vai nos revelando. Sétimo ponto. O sistema interfere na responsabilidade imediata do servo perante o Senhor no exercício de seu dom. A pessoa, o clérigo, torna-se responsável perante a organização criada pelo homem, que cuida dele em questões práticas, como seu salário. Ele é responsável por manter seus padrões e métodos de ministério e alcançar os objetivos que a organização estabeleceu para ele. E, portanto, ele tende a ser controlado pela organização, ao invés de servir diretamente sob o senhorio de Cristo. Então, a gente tem duas referências aí que a gente pode estar lendo. Que o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Porque persuado eu agora a homens ou... Acho só um pouquinho, ou a Deus. Ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Pois é, irmãos. Então, assim, quando eu tinha citado a questão do exemplo de empresas privadas, e aí eu vou aplicar novamente para a gente poder fazer essa comparação. Uma empresa, ela tem metas, né? Por exemplo, uma loja, né, que vende produtos, por exemplo, né? Ela, ela passa a meta para os funcionários que tem que vender X quantidades na semana. E aí os funcionários eles precisam se virar com a estratégia para poder alcançar aquele número de vendas. E aí então bater a meta. E então quando a gente vai partir para o sistema religioso, pode acontecer de que existe esse plano de ação, esse plano estratégico, né, de você manter aquele número de pessoas, ou então para conquistar mais. Então, por causa justamente que a gente viu, né, mais acima, de que uma grande instituição, ela vai ter mais gastos, né? Aí é gasto de luz, é gasto do empreendimento que está sendo feito. Então, é necessário uma meta. Então, para bater essa meta, aí, então aquelas pessoas elas vão se reunir, né? Aqueles de alta hierarquia naquela instituição vão se reunir para poder fazer um plano de ação, para poder conseguir ter a média para poder continuar com aquela instituição, porque senão vai falir.
E aí, o modo de fazer chegar nessa conquista é o que vai afetar tudo o que é feito naquela instituição, né? Então, por exemplo, o ensino, às vezes o ensino ele vai ter algum propósito para poder segurar os irmãos, quer seja pelo medo, quer seja pelo, enfim, ou pela vaidade, né, de poder botar os irmãos lá para cima. Tanto é que há sistemas que contratam até coach para poder deixar a pessoa animada, dar dicas de finanças, enfim, irmãos, é tanta coisa que não vale a pena nem ficar citando, mas é maneiras para segurar aquela pessoa ali. Então, essas coisas vão, além de fugir cada vez mais da sã doutrina e agradar os ouvidos das pessoas no sentido natural, que aí tem até um versículo, né? Que cada um vai amontoar para si doutores. Cadê esse versículo, Dal? Bora achar aí para botar, que tem relação, né? É 2 Timóteo, capítulo 4, acho que o 3. Olha aí, irmãos. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Pois é. Então, isso vai atrapalhando, né? Quando se tem o objetivo de segurar aquelas pessoas ali para bater a meta, não tem sentido, por exemplo, pregar a graça de Deus. Porque se eu vou pegar a graça de Deus, por que que a pessoa vai achar que é um dever dela continuar ali, continuando, né, ajudando ali a bater a meta naquela instituição? Ela vai sentir que ela pode sair dali e seguir na liberdade de Cristo, daquilo que ela acha de acordo com a sua consciência, do que ela está entendendo. Então, isso é um perigo. Então, é preciso moldar toda a doutrina que seja de aquilo que é para agradar aquelas pessoas, para elas continuarem é, ali. Então, esse é o perigo. Então, irmãos, teve até o versículo aí que o irmão Elton leu, que está aí nas referências, que é você não se fazer servo de uma outra pessoa. Então, quando você tem um cargo em um desse sistema, pode ser que a pessoa até pense diferente, só que ela vai se sentir na obrigação de ensinar de uma outra maneira, porque a instituição que ela faz parte, ela tem as diretrizes de que a verdade é essa aqui. E eu já conversei até com irmãos que faz parte de denominação, que falou até para mim que pensa daquela forma, só que ela precisa falar de outra, porque o lugar onde ela congrega tem que ser falado dessa forma. Então, isso é um aprisionamento. A pessoa está sendo um servo, está sendo um servo do homem e não de Deus. Porque ela até deixa claro, né, que diante de Deus ela pensa de uma forma, mas tem que falar de outra. Que bate aí com esse versículo de Gálatas 1:10, do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, se ele falasse que o evangelho de Deus que foi revelado a ele fosse realmente da maneira como a Assembleia de Gálatas ali, aquelas pessoas que estavam seguindo a lei, fosse envolvida com lei, se o apóstolo Paulo falasse isso, aqueles homens iriam se agradar do apóstolo Paulo. Só que aí o apóstolo Paulo deixa bem claro, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, o cristão sendo servo de Cristo, ele vai ouvir a Cristo, vai se apegar à verdade de Cristo. E pode ser que de 10 cristãos, apenas um vai andar com ele por causa dessa verdade, que não vai criticá-lo. Ele vai continuar sendo servo de Cristo, aprendendo e seguindo naquilo que o Senhor está ensinando. E pode ser que todos os irmãos virem a cara para ele. Ele vai continuar sendo servo de Cristo, obedecendo a Cristo na verdade que ele está aprendendo de Cristo, porque ele não tá querendo agradar a homens, mas está buscando agradar a Deus. Então, muitos irmãos, infelizmente, eles acabam caindo nisso, né? Acabam buscando agradar a homens e assim acaba não agradando a Deus, porque não tem como agradar os dois ao mesmo tempo.
Ô, Dal, veja se são 10 pontos ou se tem mais aí. Aí, ó, acabou. É para reforçar esses pontos aí, irmãos, não está falando diretamente sobre denominação. Tá falando do sistema clerical. O foco é sobre pessoas dominando sobre as outras, com títulos, com funções específicas, e como isso ele pode atrapalhar na sã doutrina e na vida prática do cristão. Então, todos esses pontos aí, um problema vai levando ao outro, nesses pontos em que a gente viu. Então, a gente percebe como isso é grave, porque o engano ele faz o cristão ele não aprender da glória de Deus e não desfrutar isso da maneira devida, né? Por isso que muitos de nossos irmãos eles não conhecem o Evangelho da Graça, assim, totalmente, né? De toda a sua revelação, não conhecem sobre o mistério de Deus, que é a igreja, e como é na perspectiva de Deus, e assim ele acaba não desfrutando dessas verdades. Então, graças a Deus que nós, né, a Deus, Deus, ele nos revelou isso, então cabe a nós comprar essa verdade e não vender. E é importante a gente aprender esses pontos aqui para a gente poder saber a nossa posição, saber do nosso desfrute e termos cuidado para não cairmos, né, nesse sentido, da gente fazer alguma coisa na carne e achar que é coisa de Deus, né? Então é importante saber separar as coisas. A importância de andar no Espírito e viver as coisas de Deus da maneira de acordo com a sua vontade, né? E não daquilo que a gente acha melhor ou mais bonito, porque esse é o perigo, é a nossa perspectiva que é um perigo. Mas a de Deus é a certeira, a verdadeira e a perspectiva que a gente precisa ter também, a dele. Esse texto vamos ver o tamanho do texto desse tópico aí, Dal. Eu acredito que como já vai dar 9h30 e a gente leu ali todos aqueles pontos, não sei se para os irmãos já é viável a gente concluir e deixar esse tópico para uma outra reunião, para a gente poder meditar em todos aqueles pontos, né, que a gente falou, mas fica aí com os irmãos. Eu estava com esse mesmo pensamento, viu, Michel? Então vamos deixar para a próxima esse tema aí. Então a gente deixa para a próxima reunião. Já copiei aqui o link e vou passar para os irmãos aí.